Tem alguém que ama a palavra, irmãos? Continue amando, porque uma das nossas marcas aqui na cidade é o amor na palavra do Senhor. O Senhor nos levantou para pregar o Evangelho simples e poderoso, para salvar através da palavra de Jesus aqueles que estão caídos e aqueles que não têm esperança. Então, quando a vida parecer difícil, quando parecer que você não tem ninguém, não tem alguém, volta para a palavra do Senhor. Volta para ver o que Deus tem para você. E Ele vai te renovar com coisas grandes e firmes que você precisa saber. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero terminar com vocês hoje aqui a respeito das taças. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Não tenho intento de fato de ler cada versículo do Apocalipse. Eu queria de fato era trazer sobre as 21 iras de Deus, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que é a punição de Deus no homem na terra. Mas na medida do tempo a gente pode sempre estar vindo ao Apocalipse explicando mais um pouquinho para vocês. Hoje eu senti uma grande falta de ter aqui o nosso projetor aqui, e vou fazer umas ligações amanhã, irmãos, e se Deus quiser, na terça-feira eu vou dar uma viajada em BH, porque é bem mais barato, e nós vamos estar trazendo esse projetor para cá em nome de Jesus, porque com as questões do Apocalipse eu queria trazer umas imagens para vocês, trabalhar com fala e com imagem, para vocês pegar esse texto aqui sobre a situação de Israel, as pragas, as questões que acontecem no mundo, para você ver que tudo que o Senhor profetiza já está acontecendo. Eu senti uma grande necessidade de ter isso aqui na igreja. Terça-feira, se Deus quiser, eu vou estar olhando isso, está comprando. O negócio é ir lá e comprar, não, passar no cartão. Maquininha cuspiu o papel, depois a gente vê o que resolve isso aí. Se a gente tiver aí, o Senhor abre a porta, a gente paga. Se o anticristo voltar, se Jesus voltar, fica a dica com o anticristo. E aí nós estamos, de todo jeito, nós estamos no lucro, em nome de Jesus. A gente tem que comprar. Está precisando comprar sem dinheiro e pela fé. E Deus providencia isso em nome de Jesus. E nós estamos em foco e os irmãos cantar os hinos aí também, né, irmãos? Essa semana. Levanta a mão aqui para o altar. Levanta, estende sua mão aqui. Amém. Fala assim: Senhor, nos dá esta vitória de ter esse projetor ainda esta semana. Eu quero cantar e não sei a música. Eu fico balançando os lábios sem saber o que falar. Só canto no refrão: tem misericórdia de nós. Amém. Está fechado em nome de Jesus. Amém, irmão? A gente tem que ser sincero com Deus. Oração verdadeira é essa, meu irmão. Quando você fala é a verdade. Apocalipse, capítulo 16, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia e dá uma olhada para cá. Glória a Deus. Quem aqui teve aqui domingo passado? Domingo passado nós falamos a respeito de quê? Hã? Amor ou morte? O irmão falou amor, depois morte, mas... Hã? Sobre o selo? Domingo passado? Meu Deus. Hã? Entrega foi domingo passado? Tá vendo, irmãos? Olha para vocês verem. Não deixa a palavra de Deus. Amor, morte, sangue, selo. Quem falou sobre a graça? Nós falamos sobre a graça de Deus aqui, irmãos. O selo ficou lá atrás. A morte, Jesus já sofreu na cruz. O amor ainda permanece, né? Amém. Em nome do Senhor. Nós falamos sobre a graça. Quem lembra alguma coisa a respeito da graça, do que foi falado domingo passado aqui? Graça merecida. Hã? Sim, fala alguma coisa, Cátia. Foi falado assim, que a gente por nós mesmos, a gente não consegue se libertar. Tipo, você fala: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E você acaba pecando de novo. Então somos pecadores, e somos dependentes da graça do Senhor para a gente continuar a glória a Deus. Essa parte ficou na sua mente, né? Você já prometeu alguma coisa e não conseguiu cumprir. O que é que você prometeu e não conseguiu cumprir? Mas é
isso, irmão. Isso aí é bacana, viu? Domingo passado, nós falamos sobre isso. Você que promete que nunca mais vai fazer e acaba fazendo. Porque a libertação não está na sua força. Não é a sua justiça e o seu poder. Em Cristo Jesus você pode. De você mesmo você não consegue. Volta para o Evangelho. A graça do Senhor é essa. É um favor que você não merece, mas Deus vai lá e te ama, te sustenta e te liberta. Isso é a graça. Eu contei aqui de manhã e quero repetir para vocês entenderem o que é amor de Deus. E para a gente parar de julgar as pessoas e entender o que é a graça. Vou citar o nome dele, mas eu vou falar porque... Não vou falar o nome não. Mas tinha um rapaz aqui no bairro que, segundo a irmã Bárbara, ele matou 25 pessoas. Um jovem de 26, 28 anos, mais ou menos isso também. 26 a 28 anos, 25 pessoas. Segundo a informação da repórter Bárbara CNN e o Times. 25 pessoas que ele matou. 28 anos. A mãe sempre orando: meu Deus, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Não criei meu filho para isso, eu fiz o que eu pude, salva meu filho. Quase 30 anos a mãe orando. 25 pessoas o menino matou. Irmãos, e não precisa entrar no detalhe não, matou 25 pessoas, irmãos. E ele tinha um parceiro que ambos faziam os assaltos juntos, os roubos e as mortes juntos. Ele com esse parceiro dele, eles tiveram desavença, eles brigaram. Então eles separaram. Não tinha mais parceiro, os dois tiveram uma briga feia, os dois romperam aí a ligação no crime. Esse rapaz que tinha matado 25 pessoas chegou numa sexta-feira, o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele, foi trabalhando na vida dele, e ele abriu a boca e falou com a mãe dele: mãe, a minha vida está muito ruim, eu não quero essa vida mais não, hoje eu vou na igreja com a senhora. Glória a Deus. A mãe dele olhou, porque está orando quase 30 anos. É mesmo, meu filho? É. Que benção. Aí a mãe se aprontou, fez tudo direitinho, e ele foi na igreja. Chegou na igreja, ele ouviu a palavra. Irmãos, eu creio nos dons espirituais, creio em anjo. Eu já vi coisa fantástica na minha frente, Deus de criança, dentro da minha casa, com meu avô, com minha mãe. Eu já vi coisa sobrenatural. Amém. De todo tipo, de demônio como anjo. Por isso que, apesar das minhas falhas, dos meus grandes erros, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu tenho na minha mente coisas grandes com Deus. Então eu creio nos dons, nas manifestações, na cura, na língua estranha, no poder, nos dons de maravilha da fé. Mas o que salva, irmão, é a palavra pregada. Palavra que expressa o amor de Deus, o sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda há uma chance. Creia, Deus tem coisa nova na sua vida. Há um céu para você, há uma promessa para você. Não desista. Isso é a palavra de Deus, irmão, que salva. E colocando Jesus, né? Não vai em qualquer religião, em qualquer igreja, em qualquer grupo espírita, em qualquer grupo que se diz evangélico, em qualquer grupo que se diz católico, em qualquer grupo que se diz cristão. Não é isso não. Tem que ter Jesus como centro. Amém. O caminho é Jesus. Ele é salvação. Então esse jovem ouviu a palavra, chorou o culto todo, aceitou Jesus e entregou a vida. Numa sexta-feira. Voltou para a casa do culto, ele não saiu. Ele não saiu. Para esse jovem, irmão, passar um final de semana dentro de casa, eu não sabia o que era isso. A vida inteira no crime. A mãe, olha, foi verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, existem frutos dignos de arrependimento. Então quando é verdadeiro, o cara muda, a pessoa muda. Então ele chegou em casa, foi dormir, não saiu. A mãe ficou em paz, porque viu que tinha alguma coisa diferente que estava acontecendo. Sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, de madrugada, eu não saiu nem no portão, o dia inteiro dentro de casa. O dia inteiro. Havia mudança, foi algo verdadeiro. Quando foi no domingo, ele disse para a mãe: eu vou ali cortar o cabelo e volto. Quando ele chega na esquina, esse parceiro dele, há anos dos dois no crime, virou para ele, chamou ele, foi atrás dele e falou assim: e aí patrão? Quando o cara virou, ele matou ele na esquina de casa.
Não vamos ser falsos e falar ô dó e tadinho. A gente não precisa ser falso não. Porque ele tirou 25 vidas. Ele colheu o que ele plantou. Mas se ele tivesse de colher de fato o que ele merecia, ele colheria o inferno. Se ele vivesse e quisesse mudar com a força dele. Mas quando ele ouviu a respeito de Jesus, ele acreditou no amor de Jesus que perdoa os pecados e que leva para o céu. E quando a mãe dele, há quase 30 anos, eu não vou falar 30, mas vou colocar uns 15 anos orando, quando ela pensava em parar, quem sabe ela ouviu esse hino que o Cristo cantou: bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. E ela continuou orando. O Senhor disse: eu vou salvar este rapaz e vou provar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que esse jovem, ele está no céu. Porque a graça de Deus faz isso. Vai lá na boca de Satanás, na curva do abismo, e quando o ser humano diz: Pai, eu pequei, tem misericórdia de mim, Deus o abraça na hora. Deus o alcança. Deus não permite que a morte o domine, que o traga para toda a eternidade. Pastor, mas morreu. De todo jeito ele tinha que morrer, e ele colheu de certo modo pelo que plantou. Mas no inferno ele não foi nem está. Irmãos, isso é forte, irmãos. Isso é evangelho, isso é igreja. A igreja tem que pregar isso, irmãos. Isso é igreja, isso é que muda a história do homem. É isso aí que o mundo lá fora precisa e a gente aqui dentro. Palavras como essa, irmãos. Palavras que vai mexer com nós mesmos e vai quebrar o nosso orgulho. Que vai fazer você pensar assim: pastor, mas ele não merecia. Você também não, e nem eu. Nem ele merecia e nem eu mereço. Porque a graça é um favor que ninguém merece. É um dom de Deus que ninguém merece. Ninguém merece. Porque somos mal de criança, diz o Senhor. Nunca matou, mas já prostituiu. Nunca prostituiu, mas já adulterou. Nunca adulterou, mas já mentiu. Nunca mentiu, mas comprou e não pagou. Que na igreja eu conheço os 4 aí. Comprou e pagou, mas não aguenta passar um mês sem bater a língua nos dentes para falar da vida do outro. Não fala da vida dos outros, mas vem da igreja e sai da igreja como se estivesse em qualquer outro lugar, não tem um tipo de respeito e reverência. Somos pecadores, irmãos. Há uma maldade em nós por causa da queda e por causa do pecado. Eu vou mandar fazer outra placa aí na igreja, aí, irmão. Vou colocar assim, ó: proibida a entrada de gente perfeita. Aqui é lugar de pecadores que reconhecem a graça de Deus e estão em processo de aperfeiçoamento. Em nome de Jesus, vou colocar no pedaço do canto assim. Quando eu contei isso aqui hoje cedo, tá a taça ficando para trás de novo. Quando eu contei isso aqui hoje cedo, irmão, o irmão me falou que o irmão dela sempre criticou isso. Como que pode alguém que mata, que rouba, que estrupa, alguém que mente, alguém que corrói lá fora e vem para dentro da igreja? Mas se não tivesse a igreja que prega essa verdade, para onde eles iriam, irmão? Para onde eles iriam? Igreja é lugar de doente. Igreja é lugar de pessoas que são pecadores e que reconhecem, que não amam isso e que reconhecem a graça e a misericórdia de Deus. É aqui dentro, não é aqui dentro. Eu sempre disse, tem que ter ex alguma coisa aqui. Se você é crente e você não é ex alguma coisa, hoje é dia de você aceitar Jesus e mudar. Você tem que ser ex. Mentiroso, assassino, pecador, viciado, drogado, viciado em pornografia, viciado em filmes satânicos, viciado na mentira, viciado no engano, viciado na maldade. Você tem que ser ex alguma coisa, porque senão
Para que você está na igreja? Você não viu a necessidade de ter Jesus? Para que você aceitou? Você não precisa de Salvador? É anjo, é um anjão que daí. Se eu não sou ex alguma coisa, Jesus me salvou de quê, irmãos? Teve uma irmã que contou um testemunho aqui na igreja a respeito do marido dela. Eu queria que ela contasse de novo depois. No dia que ela contou, ela falou que o marido era 5 coisas: era brigador, era cachaceiro, era isso aqui, não voltava para casa, era não sei o que tem. Eu falei assim, esse era o marido mesmo. É por isso que ela falou que eu não gosto. Ela falou assim, eu não gosto quando eu conto isso, não. Quem gosta? Só foi falando tanta coisa. Mas tem que falar isso, irmão, porque tem que ser ex, é assim que a gente é. Você tem que mostrar que não, foi isso mesmo, não sou mais. De vez em quando eu dou uma caída, mas o Senhor sabe que eu estou lutando. Mas se você tem que ser ex alguma coisa, você tem que ser, porque senão Jesus não é o seu Salvador. Isso é a graça de Deus. Irmãos, Deus está querendo resgatar a gente lá fora de uma forma tremenda. E sabe como que Ele vai resgatar? Através da palavra de amor e de graça na sua vida. O Senhor está insistindo com isso aqui. Imagine nós lá dentro da cadeia, irmão, pregando sobre não pode. Imagina lá dentro da cadeia, irmão, todo cheio de preso, e eu dizendo, tem algum ladrão aqui? É algum assassino aí que me ouve? Não faça isso. Não, ele já sabe. Ele já sabe que não precisa de fazer, que não pode fazer, e cometeu um erro. Que novidade que a gente vai pregar levando esse evangelho. Mas quando a gente se checar pelo Espírito do Senhor, e não precisa de falar muita coisa não, eu gosto demais do João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que perdoa os teus pecados. Não importa o que vocês fizeram, se arrepender, vocês têm perdão, e a partir de hoje vocês vão mudar de vida, porque quando Cristo entra, o mal vai embora. É isso que o mundo precisa ouvir. Bom, o mundo não quer nem ouvir mais. Entre na igreja que você vai fazer a campanha, vai prosperar nisso, prosperar aquilo. O povo não está nem caçando prosperidade mais, está caçando vida e paz, está caçando compreensão do evangelho, está caçando propósito de existência, está caçando significado da vida. Os homens, as pessoas estão caçando isso, e só encontram em Jesus. Você é filho de Deus. Abre a tua boca para falar desse Jesus, sem medo e sem temor. Na hora que tiver necessidade, sentiu no coração, sentiu um aperto na alma, está do lado de alguém, está no trabalho, está na escola, está com pessoas que você convive todo dia, muda de vida, fala de Jesus. E quando alguém falar, mas você nunca falou assim, pois é, porque eu não tinha compreensão da necessidade da salvação e do perdão, agora eu sou diferente. Abre a tua boca para você expressar o amor de Jesus, que te perdoa, que te ajuda, que por causa dele você não é devorado vivo. Eu preguei isso aqui domingo passado, e eu falei e perguntei, quem é que depois de cometer erros, pensou que ia vir a morte, ia vir uma desgraça total, e acabou sendo abençoado? É Deus mostrando, falando com a pessoa, falando com você. O meu amor vai além das suas falhas. Continue, levanta e faça diferente. É Deus fazendo isso com a gente direto, irmão. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, correndo. Apocalipse 16. Glória a Deus. Apocalipse 16. Deus é tremendo, irmãos. Porque nós vamos ler aqui rapidinho agora. O tempo já se finda. É a respeito das 7 taças de Deus sobre o mundo que há de vir. As primeiras foi 7 selos, que são 7 pragas sobre a terra e sobre o mundo. Depois 7 trombetas. E depois 7 taças, mostrando a ira de Deus a respeito do pecado e a respeito da maldade. Eu creio que quando isso acontecer na terra, a igreja não estará mais aqui, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tá? Coríntios 15, se eu não estou enganado, arrebatamento da igreja vai acontecer. Mas para que a gente vai saber dessas questões? Porque isso faz parte da história, faz parte da humanidade, e para você temer e não amar este mundo nem as coisas que aqui há. Apocalipse 16. E foi o primeiro e derradeiro
E foi o primeiro e derradeiro, foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. A primeira taça que há de cair sobre a terra vai ser chaga, vai ser uma praga nos homens que vão adorar a besta e a sua imagem, que vai governar esta terra. Não fica preocupado, irmão, porque você não vai entender a imagem da besta, isso, aquilo agora. Só pega sobre aquilo que vai acontecer na terra, para você entender um pouquinho. Com o tempo, você frequentando a igreja, você vai ficar craque na palavra do Senhor. Vou explicar na medida do tempo aí. Deixa eu ganhar tempo com você. Eu senti a necessidade de falar isso aqui. Acompanhe comigo aqui em Apocalipse 14. Vamos ler aqui nesse primeiro versículo. Deixa eu explicar isso rapidinho, que eu recebi muitas perguntas a respeito disso, então eu vi a necessidade de você compreender. Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome do seu pai. Olha aqui para mim, rapidinho. Quando vier o arrebatamento, a igreja sobe. O mundo vai ficar em caos. Não vai ter igreja para evangelizar o mundo mais não. Não vai ter igreja. Israel, a nação de Israel, os judeus, eles voltarão a ser os evangelizadores do mundo, porque o evangelho veio dos judeus. Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então, os judeus, quem não gosta, eu te aconselho uma vez ou outra pesquisar um pouquinho sobre Israel, para você aprender sobre a nação, o qual Jesus veio ali como homem. Muito importante, muito interessante para você entender, nos ajuda a entender a palavra. Quando a igreja for arrebatada, não tem ninguém para evangelizar o mundo como gentios. Amém? Eu sinto a necessidade, eu não consigo. Preste atenção. Deus chamou Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 filhos. Jacó foi para o Egito e saiu de lá uma nação. Compreendeu? Hã? Deus chamou quem primeiro? Abraão. Depois dele veio? Isaac, Jacó, 12 filhos. Foi para onde? Do Egito. Do Egito saiu? Nação. Beleza. Decora isso aí, porque a história começa daí. A história começa muito antes, mas daí para a gente entender a nação de Israel. Saiu a nação de Israel. Através da nação de Israel, Deus queria fazer conhecido o nome de Deus em todo o mundo. Israel era o sinal. As outras nações tinham praga, Israel não tinha. As outras nações tinham doença, Israel não tinha. As outras nações viviam em guerra, Israel estava em paz. Era pequeno, mas conseguia derrotar grandes exércitos, porque tinha o poder de Deus. Deus mostrava ao mundo que estava em Israel, e através de Israel o povo conhecia Deus. Amém? Amém. Israel pecou muitas das vezes, e Deus disse que um dia ia vir um rei, Jesus, para governar a nação. Jesus é prometido em todo o Antigo Testamento que ele vai vir, que ele há de vir, que ele vai sentar no trono, que ele vai governar a nação, que ele vai ser da linhagem de Davi, que Jesus vai nascer, que Jesus vai nascer. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus e aponta para Jesus. Amém? Amém. Israel esperava Jesus mais do que todas as coisas. Eles tinham um templo e ele esperava que Jesus nascesse e governasse eles. Jesus nasceu? Amém. Governou eles? Não, Jesus não governou a nação de Israel. Por que Jesus não governou a nação de Israel? Porque eles não aceitaram Jesus. Eles não quiseram reconhecer Jesus como Messias, como prometido. Por que eles não quiseram reconhecer Jesus como prometido? Porque Jesus veio primeiro para mudar o nosso coração, o nosso entendimento. Jesus veio primeiro para ensinar sobre paz, sobre justiça. Jesus veio primeiro para tirar o orgulho. E o povo estava muito obstinado. O povo queria que Jesus viesse com cavalos de guerra, destruísse o exército romano e governasse a nação de Israel e colocasse eles lá em cima, sem ter mudança de coração. O Senhor não fez isso. Em vez disso, o Senhor foi para a cruz. Totalmente diferente do que Israel pensava. Aí Israel, que sempre foi guerreiro, sempre foi de luta, vai dobrar-se diante de um homem que diz que é filho de Deus e deixa ser crucificado. Eles não entenderam sobre o plano de Deus. Eles pensaram: você é o nosso rei? E ainda que você faça milagre, ressuscita o morto, está sendo crucificado? É por isso que na cruz os judeus gritavam: se tu é filho de Deus, salva a si mesmo e mostra o teu poder. Mas eles não entendiam. Então o Senhor morreu, ressuscitou, deixou os evangélicos apóstolos. Paulo foi levantado para pregar às outras nações,
e os judeus perderam o direito ou a graça de ser os evangelizadores do mundo. Compreende? Amém. Hoje, depois da morte de Jesus, os judeus não evangelizam o mundo. Quem evangeliza mais? Os gentios. Quem que é gentil? Qualquer nação que não é judeu. Gentil é toda nação, todo povo que não faz parte de Israel ou que não faz parte da nação do Estado judeu. Amém? Amém. Quando Jesus arrebatar a igreja, que nós estamos no tempo dos gentios, quando Jesus arrebatar a igreja, o mundo precisa de gente para evangelizar ainda. Porque a palavra tem que ser pregada, porque tem que ser gente salva, e só é salvo pela palavra, porque como que eles vão ter fé se não há ninguém que pregue? Quem que vai evangelizar? Os judeus. Mas esses judeus que vão evangelizar são esses aqui, ó. E olhei e estava o cordeiro sobre o monte, e com ele 144 mil. 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Das 144 mil. Eles vão evangelizar a terra e principalmente o Estado de Israel. Compreende isso agora? Amém. Você acabou de participar de um mini curso relâmpago de teologia. Parabéns, estão todos formados. Vão em paz, em nome de Jesus. Queridos, é interessante a gente compreender essas coisas para a gente ter noção da palavra de Deus. E para você não ser enganado. Isso é a palavra do Senhor. Queria falar só sobre os 144 mil. Fiz essa volta toda porque muita gente me perguntou e eu queria explicar para você. Teve um irmão que veio aqui na porta da igreja e falou que o evangelista era. Eu sou um dos 144 mil. Qual é o evangelista que matou ele aqui na porta da igreja? Você está ficando doido? O que você tomou? Não, eu sou um dos 144 mil. Aí o evangelista conhece a palavra, explicou: olha aqui, ó, 144 mil, a Bíblia fala que são da nação de Israel e é 12 mil de cada nação. De qual tribo de Israel você é? E aí eu vou entrar embora, eu vou embora, vou deixar o senhor aí. Não vou participar dessa confusão não. Mas para você não ser enganado, tá? Esse é o 144 mil, vai ser depois do arrebatamento. Então, quando acontecer esse arrebatamento e quando Israel voltar a evangelizar, Deus automaticamente vai punir os moradores que amaram mais o mundo do que amaram a Deus. A primeira taça, rapidamente, vai ser uma chaga maligna de pessoas que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A besta vai ser o falso Cristo que vai governar o mundo aí e vai receber um sinal. Muitas pessoas falam que o sinal é o chip. Quem já ouviu falar sobre o chip aí? Na testa ou na mão? Tem muita coisa para ser esse chip. Então, amém. A segunda taça que vai acontecer sobre a terra, versículo 3: e o anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Nesse tempo aqui, no final, não vai ter vida no mar. Ainda bem que o Mauro vai subir, que não estava enrolado na pescaria. Não vai ter vida no mar. Vai morrer toda a alma vivente no mar. Imagina quantas pessoas que vivem disso, quantas pessoas que usufruem, quantas pessoas que trabalham. Qual que é o nível do mundo em relação àquilo que é extraído do mar? Não vai ter mais vida. Começa Deus a apertar o homem e pagar, fazer o homem sofrer. E não é sofrer tudo não, porque depois tem o inferno e depois tem um lago de fogo, tá, irmão? Tem gente que acha que o inferno é o quente é o lago de fogo. O inferno é só uma sala de estar. Sofrimento é no lago de fogo. O inferno ainda dá para dar uma respirada. No lago de fogo é como o bicho pega. Existe, irmão, não é à toa você que vai firmar com Jesus, não. O Senhor há de nos livrar de grande condenação. É por isso que nada pode se separar do amor de Cristo, irmão. A promessa para você é muito grande. Aquele que serve a Deus somente para as coisas nessa terra, a Bíblia fala que já está perdido, é o mais pobre de todos. Você que serve a Deus só para conquistar, só para ter, só para possuir aqui na terra, a Bíblia chama você de o mais pobre. Porque você não tem noção da eternidade que te espera, daquilo que o Senhor aguardou para você, o qual os olhos nunca subiu ao coração, é aquilo que está aguardando para você. Assim, a terceira taça: e o anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes da água, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que era, santo és, porque julgastes estas coisas. Olha aí, é Deus, irmão. O julgamento é de Deus, a ira é de Deus. Quem já viu vídeos aí, nos dias atuais, de crentes sendo mortos em todo o mundo? No México, na Ásia, na África, no Japão, cortando a cabeça, queimando uma criancinha, pisando na cabeça dela, cortando a espada, o pescoço e segurando a cabeça dos cristãos. Isso atualmente, quem já viu isso aí?
Pois é. Deus não puniu eles ainda não, mas está aguardando para esse dia da ira. Aleluia. Vai punir, irmãos. Vai sofrer mesmo. Se não arrepender, isso aqui está preparado para isso. Olha aqui, ó. Por que Deus fez isso? Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também o Senhor vai dar a eles sangue para beber, porque é disso que são merecedores. Irmãos, não queira resolver os seus problemas na força, no braço, na conversa, na briga e na contenda. Do Senhor é a ira, diz a palavra de Deus. Eu sei que é difícil. Às vezes tem gente que nos perturba. Às vezes tem gente que nos tira do sério. Fica tranquilo. Conta até 10, até 20, até 100. Canta, vai tomar um banho, vai tocar o que for. Mas não peque. Deixa que Deus resolva. Deixa que Deus lida com os arrogantes e com os atrevidos do mundo. Amém? Amém. Acompanhe rapidinho a quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse, que queimasse os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram e nem deram glória a Deus. O sol que serve para dar vida, que aquece. Sem sol não tem vida, não tem árvore, não tem plantação. Sem sol a gente vive como se fosse um vampiro em cavernas. O sol, que é algo existente, que livra de doença, que tem vitamina, vai ser usado por Deus para queimar os homens. Os homens vão andar, irmãos, é como que quase que literalmente. A gente vai ter que, a gente não, está repreendido, nós não vamos estar aqui. Mas quem ficar aqui, irmão, vai ter que andar como se fosse andando no deserto, com roupa comprida, com pano longo, para não ter queimadura instantânea sobre a pele. E os homens vão queimar e vão ficar tão indignados, tão furiosos, que vai blasfemar, vai olhar para o céu e xingar Deus de todo nome, porque sabe que Deus tem o poder sobre o sol e não muda.